Boa tarde, professores presenciais, boa tarde, coordenadores, boa tarde, colegas da escola que estão aí assistindo aqui no entorno de Manaus e nos 62 municípios do Amazonas, o nosso canal IPTV aqui do Centro de Mídias. Estamos reunidas aqui novamente, eu, a professora Cláudia, a professora Sônia, pedagogas aqui do CEMEAM, para dar sequência à Jornada Pedagógica 2020. O tema de hoje é BNCC e RCA e os desafios para o ensino com mediação tecnológica. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade com um vídeo que nós esperamos que vocês gostem. Amazonas moreno, tuas águas sagradas, são lindas estradas, são contos de fada, o meu doce rio, a canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando e te vão deixando o gosto de amar. O caboclo sonhando, quinto arremando. Diversidade amazônica, que lindo, não é? Eu realmente fico tocada, fico emocionada com esse cenário todo e a nossa responsabilidade enquanto cidadãos amazônidas, né? Com todo esse nosso patrimônio ambiental, cultural, que nós temos que lutar muito para preservar. Essa é uma questão que passa muito pelo currículo. E hoje a nossa reflexão aqui, o nosso estudo é sobre currículo. Nós vamos falar da BNCC e do RCA, iniciando com uma reflexão. Como podemos atribuir ao currículo as dimensões da formação humana, social, histórica e cultural? Pensem nessa questão que nós vamos refletir sobre ela ao longo da nossa apresentação. E depois vamos debater com vocês, nossos colegas de trabalho, essa questão na nossa interatividade final. Mas também vamos ter outras ao longo da apresentação. Anotem aí. Então, a pergunta inicial dessa nossa reflexão, nosso estudo de hoje, é o que é um currículo? Nós temos escutado várias concepções de currículo, né? Dimensões, abrangências, conceitos, definições, diferenciações de currículo. Isso passa pelas diferentes teorias do que é currículo, desenvolvidas por vários educadores, né? Então, baseado nas nossas leituras sobre currículo, nós organizamos essa nossa reflexão em duas dimensões. Primeiro, tentando responder o que é um currículo. O currículo num sentido restrito, pequeno, numa compreensão mais dentro da cultura da nossa escola, mais no senso comum, é uma listagem de conteúdos a serem ensinados para os nossos alunos. Essas listagens já receberam nomes de matriz, de proposta curricular, né, de projeto pedagógico, mas é uma lista de conteúdo. Agora, no sentido mais amplo, o que é um currículo? É aquilo que se pensa em ensinar e com um propósito, né? O porquê ensinar. Essa questão mais ampla do currículo perpassa, então, 4 dimensões. Primeiro, os objetivos educacionais, que é importante definir o que se pensa em ensinar, por que ensinar, traduzindo em objetivos que se deseja alcançar. A outra dimensão é a gestão do processo de ensino-aprendizagem. Veja que esse sentido amplo envolve, além dos objetivos, todo o processo de organização do ensino, né? Toda a gestão curricular da escola, tá? Uma outra dimensão é o que se ensina. Então, o que se ensina vai estar estruturado dentro de um projeto ou de uma proposta curricular. Então, o currículo também é a proposta curricular. É a gestão curricular e são os objetivos, né? E, finalmente, o que é um currículo? É o que se aprende, né? Depois de todas as ações desenvolvidas pela escola, é o que se leva, o que nossos estudantes levam para a vida em sociedade. É a bagagem de conhecimentos que foram formados. Então, toda a educação básica é uma etapa de formação e desenvolvimento humano. E o currículo que perpassa toda a educação básica
vai contribuir para essa formação e desenvolvimento dos nossos alunos. E essa bagagem toda eles vão levar para a vida, para o mercado de trabalho, para o exercício da cidadania, vão para as suas culturas, vão interagir com outras culturas, e tudo isso é currículo, é formação, tá? Vamos ver agora um conceito de currículo da Veiga, que nos ajuda nessa compreensão do conceito de currículo com essa compreensão de uma dimensão mais ampla, para além da proposta ou lista de conteúdos. Então, o que é um currículo na visão dessa autora que eu selecionei aí para a gente ler? Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Então, vejam que currículo é um processo também, né? Então, para que através dessa construção se efetive a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilação desses conhecimentos. Portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Então, nessa perspectiva da Veiga, o currículo tem, então, essa função, essa dimensão mais ampla, porque ele é uma construção social que envolve o planejamento, a produção do conhecimento, a transmissão do conhecimento e a assimilação pelos estudantes. Então, envolve várias etapas, né? Então, com esse objetivo de se estruturar um currículo que absorva todas essas dimensões da formação humana, é que foi organizado a Base Nacional Curricular Comum. Ela tem essa perspectiva de formar os estudantes a partir da educação infantil até a educação básica, com 10 competências que são transversalizadas em todo o currículo, que tem essa perspectiva de uma formação mais ampla do sujeito, né? Abrangendo essa multidimensionalidade da formação humana, e que envolve o processo de planejamento, de organização do ensino, a partir, né, da definição da ABNCC, do projeto pedagógico da escola, todo o processo do conhecimento, o processo de transmissão, a didática, todas as ações que ocorrem dentro da sala de aula e a maneira como esse conhecimento se efetiva para o sujeito na apreensão e no desenvolvimento de competências, né, que é exatamente o processo de assimilação. Ok? Então, nós vamos ver 4 âmbitos do currículo postos dentro da BNCC, para a gente fazer, então, essa reflexão mais ampla dessa concepção de currículo. Então, a BNCC, ela é uma Base Nacional Curricular Comum e, portanto, é uma política curricular nacional de currículo, né? Ela é de referência obrigatória para toda a rede de ensino do país, tanto as redes públicas quanto as redes privadas. Ok? Então, a BNCC é uma política curricular e é uma base para que os sistemas do Estado, do município, né, as SEDUCs, as CEMEDs, organizem as suas propostas, os seus projetos curriculares próprios, tá? Pode passar. Então, a BNCC, ela não é o currículo da escola. Ela não está traduzida as maneiras, as metodologias, os procedimentos para o ensino e aprendizagem na escola, tá? Este processo da escola, o currículo local de cada instituição, se organiza através do projeto pedagógico curricular. Então, a BNCC é a política curricular, é a diretriz, tá? O objetivo da BNCC, então, é ser um insumo, né? Um produto para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica das redes estaduais e municipais de ensino. Tá? Então, é o currículo nacional de referência, é a base mínima de conhecimentos que está se propondo para que os alunos, né, tomem conhecimento ao final da educação básica
e que precisa ser operacionalizado pelos sistemas de ensino municipal e estadual de educação, tá? Então, a BNCC dá o rumo da educação de modo geral. Isso é, diz onde se quer chegar. Então, né, como é uma política curricular, ela define os fins e os objetivos da educação nacional. E um dos fins e objetivos da educação nacional, que se almeja com a BNCC, é que todos os estudantes tenham acesso à mesma bagagem de conhecimento. Então, a BNCC, ela se propõe garantir a equidade no ensino, ou seja, que os estudantes do norte e do sul do Brasil, por exemplo, tenham o mesmo conhecimento, tenham acesso ao mesmo conhecimento, para que não haja desníveis na aprendizagem, para que não haja defasagens regionais, como se tem se observado, né, nos exames gerais da educação básica. Então, a BNCC, ela se propõe tornar equitativa essa política nacional de educação para que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais e ao mesmo currículo, tá? Então, a partir da BNCC, os sistemas de ensino vão organizar, né, e vocês vão ver em que patamar está os referenciais curriculares de cada sistema, né, por estado. Então, vocês vão ver nessa apresentação o estágio em que está o referencial curricular amazonense, né? Depois dessa etapa de estruturação dos currículos da rede, então serão estruturados currículos das escolas através dos projetos políticos pedagógicos, né? E depois dos planos de ensino nas salas de aula, ou ainda numa etapa intermediária, dos planos por áreas de conhecimento ou dos planos interdisciplinares. Isso depende do projeto que é desenvolvido, né? Para que a BNCC, então, se traduza em prática pedagógica dentro da escola, tá certo? Então, vamos seguir. Ou então, o objetivo macro da BNCC, enquanto uma política curricular, é estabelecer os objetivos que se espera alcançar com a educação nacional, né? E esses objetivos vão estar sendo esmiuçados lá dentro do projeto curricular ou projeto pedagógico da escola, porque é nesse âmbito de atuação, nesse âmbito de definição do currículo, que se define as maneiras como os objetivos educacionais serão alcançados, né? Porque serão agregados aos objetivos todas as metodologias e os procedimentos didáticos que serão selecionados pelos professores. Então, o que nós temos que levar em conta dentro da organização dos currículos, tanto das redes quanto das escolas, são as competências gerais da nova BNCC. Então, a BNCC, ela propõe 10 competências. Nós já falamos dessas competências aqui nas nossas formações, aqui no Centro de Mídias. E agora nós vamos passar rapidamente a ênfase que cada competência dá dentro da área de ensino. Lembrando que essas competências, elas transversalizam todo o currículo. Então, elas devem ser trabalhadas propositalmente, né, para se atingir objetivos educacionais, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Né? Essa BNCC que nós estamos discutindo aqui com vocês hoje é a BNCC do ensino fundamental, que é do médio, está em construção. Né? Ainda não foi homologada pelo Ministério da Educação, não foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação, a BNCC do ensino médio, mas estas 10 competências estarão descritas dentro da BNCC do ensino médio, porque elas irão ser trabalhadas durante toda a educação básica. Então, a competência 1, ela dá ênfase no conhecimento, ou seja, na valorização e utilização dos conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. A 2, ela dá ênfase à questão do desenvolvimento do pensamento científico, crítico e criativo dos estudantes. Então, recomenda, né, exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. É isso que nós esperamos dos nossos estudantes. A terceira competência, ela volta-se para a questão do repertório cultural, da necessidade de formação
de um repertório cultural, dá ênfase às questões das manifestações artísticas e culturais do país, regionais, locais, de cada povo, cada etnia, que compõe a cultura brasileira, que compõe a cultura nacional. A quarta competência, ela valoriza a questão da comunicação. A comunicação utilizando diferentes linguagens, né, corporal, sonoras, físicas, as mídias digitais, né, que se soma também a questão da quinta competência, a valorização da cultura digital como um todo. Então, é necessário, ao longo da educação básica, que se possibilite aos estudantes compreenderem, utilizarem e aplicarem tecnologias digitais de forma crítica, criativa, significativa, ética, né? A sexta competência, ela abrange o trabalho e os projetos de vida. Está relacionada à autonomia, à cidadania, a apropriar-se de conhecimentos advindos das experiências culturais que vão ser explorados dentro da escola e também sairão da escola para o meio onde o estudante atua. Então, os projetos de vida exigem essa inter-relação da escola com o meio cultural dos estudantes, né? A sétima competência, ela vai se voltar para a questão do desenvolvimento da argumentação, da interlocução, da fala, da comunicação, né? Voltada, então, aí para argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, né? Então, vejam quanto é necessária essa competência para todos nós, de modo geral, hoje dentro da nossa sociedade, né? Não só para formar nos nossos alunos, mas nós, enquanto educadores, também temos que formar essa competência, né? De argumentar com base em informações verdadeiras, reais, não reproduzir fatos distorcidos, não acreditar em fake news, não se apoiar ou reproduzir conteúdos, principalmente nas redes sociais, que não são verdadeiros, né? Legitimando aí uma comunicação falsa, né? Então, também como professores, nós temos que nos avaliar, né? Desenvolver, fazer essa autocrítica. A oitava competência é o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, compreender-se nessa diversidade humana, conhecer suas limitações, as suas necessidades, a necessidade de evolução, de desenvolvimento, apreciar-se, desenvolver um autoconceito, ter confiança em si mesmo. Então, isso é que a gente espera formar, contribuir para formar nos nossos estudantes. A nona competência é a questão da exercer a empatia, o diálogo, a capacidade de viver em sociedade, de lidar com conflitos, de ter atitude de cooperação, de solidariedade, a vivência em sociedade. Essa competência, ela se relaciona muito aos pilares da educação do século XXI, né? É o aprender a viver em sociedade, com sentido de corresponsabilidade, né? E a décima competência, ela está relacionada ao agir pessoal e coletivamente, ou seja, todas as responsabilidades advindo da formação e desenvolvimento da cidadania, não só os conhecimentos dos deveres enquanto cidadãos, né, mas a prática desses deveres na sociedade como um todo, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação no sentido do trabalho, do envolvimento na sociedade global, né? Então, baseado nessas sete competências, foram estruturados os objetivos do referencial curricular amazonense, né? É um referencial que foi elaborado por vários técnicos, né, vários professores especialistas, com a colaboração da universidade, da UFAM, da UEA, por técnicos da SEDUC, da CEMED, com as orientações do MEC, com a supervisão da Undime.
Então, o referencial curricular amazonense está pronto, nós vamos apresentá-lo aqui para vocês. E agora nós vamos ver os objetivos desse referencial. E vocês podem aí observar que eles estão bem relacionados com os objetivos da BNCC, tá? Vamos ver? Então, quais são os objetivos do referencial curricular amazonense? Essa sigla aí, RCA, né? Significa Referencial Curricular Amazonense. Veja que nós já avançamos, nós pegamos a BNCC e construímos o referencial do nosso estado, do Amazonas. Então, o RCA, o que é? É um documento, né? É um documento, é um currículo do nosso estado, um documento que é a base do currículo do nosso estado, com o propósito de servir de norte, né? De subsídio para as novas articulações ligadas à construção dos currículos, às propostas curriculares das nossas escolas, aos projetos político-pedagógicos, às políticas de formação continuada dos nossos professores. Então, esse RCA vai se articular às universidades para nortear essas políticas de formação dos professores. Ele também vai subsidiar a construção dos projetos das escolas privadas de ensino, levando em conta as especificidades que foram tratadas dentro desse nosso referencial, né, que a gente está chamando aí de especificidades locais, né, é a dimensão desse currículo que abrange a nossa cultura amazonense, nossa cultura de amazônidas. Então, o RCA, portanto, é um documento, mas um documento que vai ganhar legitimidade a partir da construção que vai acontecer na próxima dimensão do currículo, que é dentro da escola, né? Então, com este documento, espera-se, na próxima cartela, que a educação no estado do Amazonas possa promover os dois principais princípios do Plano Nacional de Educação, que é a universalização da educação básica e a gratuidade do ensino público, né? E permitindo, assim, que todos os alunos tenham acesso à escola e tenham acesso aos conhecimentos, né? Permitindo aos estudantes uma competitividade justa e igualitária na sociedade, no mundo do trabalho, né? Segundo rege aí todas as diretrizes da Educação Básica Nacional que estão dentro da LDB e da Carta Magna, que é a Constituição Federal Brasileira, né? Então, nós vamos ver agora uma pirâmide aí de referências legais que estão subsidiando a BNCC e, consequentemente, o referencial curricular amazonense. Pode colocar. Então, vejam que o currículo no Brasil, ele tem como origem a Constituição Federal de 1988, né, que é a nossa Constituição vigente. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5, no capítulo 5, que trata da educação nacional, ela universalizou o ensino fundamental e tornou obrigatória toda a educação básica, né? A LDB 93/94/96 criou os níveis de ensino e as modalidades e assegurou também o acesso de todos os estudantes à educação básica. Em 2012, a Resolução 05 do Conselho Nacional de Educação, que trouxe as diretrizes curriculares para a educação básica, normatizou alguns artigos da LDB 93/94/96, definindo como educação obrigatória a educação oferecida de 4 a 17 anos, né? Então, fez um recorte na idade, mas universalizou a obrigatoriedade do ensino na educação básica. Pode voltar. E o Plano Nacional de Educação, mais tarde, em 2014, referendou todas as diretrizes da Resolução 05/2012, né, traçando as 20 metas da educação nacional para que se cumpra os princípios determinados pela Constituição Federal e pela LDB de 93. Os principais princípios que são os da universalização e da gratuidade do ensino, né? A questão da universalização, o Brasil ainda está muito longe de garantir, porque nós ainda temos
No nosso país, 100 milhões de brasileiros, é quase a metade da população do nosso país, que ainda não teve acesso à educação básica. São pessoas, milhares e milhares de pessoas, que não concluíram o terceiro ano do ensino médio. Né? São pessoas que entraram e saíram da escola e abandonaram a escola. Porém, nós ainda temos 25 milhões de analfabetos funcionais. São pessoas que passaram pela escola, mas não sabem, não conseguem usar a leitura e a escrita como um código social, né, de construção da autonomia e da sua cidadania. Então, ainda existe um déficit educacional muito grande no nosso país, tá? Então, a BNCC é um suporte para que se atinja os objetivos do Plano Nacional de Educação, né? Então, todas as metas do Plano Nacional de Educação estão aí em desenvolvimento dentro de todas as políticas de educação nacional para que sejam alcançadas. E nós temos até 2024 para alcançar todas essas 20 metas do Plano Nacional de Educação. Então, a partir do PNE, foi construído com o Plano Estadual de Educação do Amazonas e depois, então, os currículos, né, do nosso estado. Agora a gente tem o referencial curricular amazonense e a partir dele, pode colocar a pirâmide, por gentileza? É que nós vamos construir, então, os planos curriculares das nossas escolas e depois os planos de aula, né, efetivamente desenvolvido pelos professores. Então, vejam que há todo um processo, né, de construção do currículo. A Constituição é base, a LDB, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual, a Constituição da BNCC, o RCA, o PPC da escola e o plano de aula. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo aí as instituições que apoiaram o desenvolvimento do referencial curricular amazonense. Mas é imprescindível ressaltar que esse referencial, ele, para ser implementado com qualidade nas nossas escolas, exige a formação dos professores e das equipes escolares, né? É preciso que todos desenvolvam as competências necessárias para que nós possamos desenvolver o referencial curricular amazonense com qualidade. Então, agora nós vamos ver na fala da nossa colega Sônia, em seguida com a Cláudia, nossas parceiras professoras dessa tarde, como está realmente estruturado o nosso referencial curricular amazonense. Professora Sônia. Boa tarde a todos. Eu fico feliz de estar trazendo agora uma nova abordagem, a linha do tempo, tá? Que onde a professora Lucimar coloca que desde o início, quem era a nossa diretriz? A BNCC. E aí vem gerar, que é um documento norteador, o documento norteador, o RCA. Vamos lá verificar. O que é o referencial curricular amazonense? O que ele vai nos propor a partir de agora dessa implementação? Ele é bem novo. Dia 16/10/2019, ele foi aprovado pela resolução 098. Então, você vê que foi ano passado. Este ano é um ano de implementação. Mas estamos aí para verificar como isso aconteceu, como é que foi construído neste processo desde 2015. 2015 inicia-se no processo histórico a BNCC, onde muitos já estavam aguçando, a própria sociedade já estava querendo, quando eu falo sociedade civil, seja ele o professor, o gestor, a própria comunidade escolar já estava querendo um propósito diferencial. E aí vem, em 2015, começa a se construir, a se discutir uma nova proposta, que é a BNCC. Em 2016, é apresentado, você traga primeiramente 2015, em 2015, volte a cartela, por favor, isto. Em 2015, a partir de junho, a formação dos grupos começaram, que era o GT no MEC, e ele começou a também chamar a atenção com a parte da BNCC e o lançamento de um portal de base, onde todos poderiam ter voz e vez de escrever também. Quando eu falo portal, é de registro.
Em setembro, houve a primeira apresentação desta versão do texto da BNCC, com todos, tá? E a partir de outubro, houve o recebimento de contribuição no portal para uma segunda versão. Mas antes dessa segunda versão, já tinha sido discutido em todas as bases, como a própria Lucimar colocou, nessa parte da pirâmide, seja o CONSED, o Undime, e assim mesmo os próprios professores nas suas salas de aula, de todos os estados, na parte do Brasil, gente. Já estavam nesta discussão. Quando se construiu para a versão em outubro, o recebimento dessas contribuições pelo portal, a segunda versão. E vamos para 2016. Vocês estão vendo que existe um percurso para essa construção ser efetivada aqui no nosso estado. Em 2019, em maio, houve a apresentação da segunda versão do texto da BNCC e em junho houve a aprovação do documento da BNCC segunda versão. Em setembro, já finalizando já o ano de 2016, houve, sim, uma sistematização das contribuições via seminários em todos os estados brasileiros, onde 12 milhões de contribuições houveram. E aí 310 eram usuários inscritos via plataforma. Então, quando eu digo que eram usuários, eram os docentes, eram os especialistas, era a parte das universidades clamando pela essa mudança e assim mesmo qualquer pessoa. Quando eu digo um cidadão brasileiro poderia ir lá, fazer a sua inscrição e dizer o que deveria melhorar no nosso país. Então, vamos para 2017. Em 2017, em fevereiro, o lançamento da terceira versão da BNCC. E em novembro, existe sim, finaliza a implantação da terceira versão no Brasil. E nós vamos prosseguir. Em 2018, há a implementação em todo o estado brasileiro da BNCC, da terceira versão, que ela foi a última. E a assinatura, que vem bem próximo, em fevereiro, isso em janeiro aconteceu, em fevereiro, a assinatura do termo da parceria técnica, né, que foi o CONSED Undime, que estava ali, que era o conselho de todos, o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a Undime, junto também, que era da parte do município, para a formação de uma equipe de elaboração via RCA. Em 2019 a 2020, continuando nessa linha, nós temos ainda em 2018, que foi em abril, a abertura para a plataforma do RCA. Quando eu falo RCA, da Referência Curricular Amazonense, já é no nosso estado, tá? Então, onde teve a abertura da plataforma e as contribuições, porque foi criado, neste mesmo tempo, neste parâmetro, em fevereiro, a construção deste referencial, que eles começaram a constituir um GT. O que era o GT? A equipe multidisciplinar, onde tinha a participação de professores da rede estadual e municipal. Em abril, abre-se a precedência quando se procede à abertura de uma contribuição para o RCA com a plataforma. É o mesmo estilo da parte da BNCC. E em maio a agosto, o recebimento da consulta pública do documento do RCA. Vamos lá, em 2019 a 2020, que é outubro de 2019, a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação, onde valida os nossos documentos e ele coloca já para a nossa sociedade amazonense colocar a implementação, que será agora, a partir de março. Nós temos sim a implementação da BNCC com o RCA. Quando eu falo a BNCC, ela é a diretriz, o RCA é o nosso campo norteador, quer dizer, é o nosso documento. O normativo está na BNCC, mas o RCA, ele veio sim para referendar o quê? A nossa parte da regionalidade. Porque o que acontecia? Era muitas vezes, os nossos conteúdos eram estanques. Quando eu falo conteúdos estanques, não trabalhavam com o propósito da regionalidade,
e acabava-se o aluno não tendo a compreensão como um todo. E aí eu retorno só para o tempo histórico, com essa implementação dos anos finais nas redes estadual, privada, tá, e municipal, que é a partir deste ano, nós temos sim um propósito de referendar aquilo, como até os colegas e a colega colocou, referendar a nossa origem, que muitas vezes ela foi o quê? Tolhida, deixada para um caderno de exercício ou de uma atividade onde o Brasil, no caso, muitas vezes era São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, que traziam esses cadernos para cá, que seriam os nossos livros, e não se referendava a nossa referência, e que está aí posta. E agora nós temos um documento, sim, que vai validar a nossa característica, as nossas origens. Pode passar no espaço. Vem a estrutura do referencial amazonense, que é a apresentação. Ela vai ser o quê? Ela introduz o documento reforçado no seu processo democrático de construção em regime de colaboração, de como está estruturado. Lembram-se dessa linha do tempo? Aí você pergunta, professora Sônia, mas como é que estava estruturado? Em 2015, você lembra? 2015, hoje nós estamos em 2020, são o quê? 5 anos pós. O RCA está desde 2018, onde teve as suas contribuições, e agora que foi referendado, final do ano. Então, nós só temos nenhum ano. Ele é muito ainda, como diz, ele ainda está numa primícia, ele é novo. E aí, é todas as nossas mãos que vão estar fazendo essa diferença nesse novo currículo. Vamos para o texto temático. Nessa estrutura do referencial amazonense, vai ter os textos temáticos. Que é o texto temático? É aquele que vai abordar os temas pertinentes à educação básica, que vai estar na luz, como eu falei, do documento oficial, que é a BNCC, mas que vai estar trazendo em si a cara nossa, numa participação, quando eu falo das nossas habilidades, das nossas competências regionais. E aí existe, sim, o propósito curricular, que houve essa mudança, mas foi início. Nós temos 2 ensino fundamental. Vai ter um alinhamento de uma abordagem onde tem os parâmetros do inicial ao final. Seja ele na transição desta criança que está saindo do 1º ao 5º ano para o 6º ano. E aí nós vamos estar trabalhando essa transição da alfabetização e do letramento. Da educação integral. O que é educação integral? É quando eu vejo que meu aluno compreendeu o todo e não uma parte, porque ele estava fragmentado. Ele só aprendia aquilo que deveria acontecer. Se o professor era professor de ciências, ele ia dar sobre o ambiente, ele ia só trabalhar sobre a educação ambiental. Não, agora a educação ambiental ele tem que se perpassar por toda as estruturas, seja da língua portuguesa, da geografia, da história. Então, esse aluno ele vai estar sendo preparado como um todo. Vamos para o próximo. Na interdisciplinariedade, eu já coloquei, se perpassa por todos os componentes. E o planejamento, ele precisa estar sempre, quer dizer, alinhado a todas essas mudanças. A educação inclusiva, no texto temático vai estar, e a diversidade, pode passar. E os nossos textos temáticos, nós vamos estar trabalhando, sim, com a educação escolar indígena, com a educação do campo, com a educação de jovens e adultos, com as tecnologias educacionais, e nada mais é do que a avaliação em larga escala e a avaliação da aprendizagem. Por quê? Desde os anos 90 se trabalha essa avaliação da aprendizagem, mas não se percebia neste momento triunfante que entre o SAEB, as nossas aprendizagens a nível em larga escala, que é a avaliação em larga escala. Muitas vezes os meninos conseguiam ter uma habilidade, uma competência, mas quando chegava no nível que era as terminalidades, eles não estavam preparados. E agora
o que se trabalha essa BNCC? Para ter um trabalho alinhado, onde o menino inicia do 1º ao 5º ano e ele vai aprofundar até o 9º ano. E assim por diante. Não vai ter uma dificuldade de o professor sair do campo inicial e passar para essa transição, quando eu digo letramento, que é a parte dos nossos alunos, que eles não tinham condições de estar fazendo as interpretações de texto. Pode voltar. Então, trata-se das especificidades dos componentes curriculares seguidos das competências específicas. Tem o quadro organizador, e que o quadro organizador ele vai ter o objetivo de organizar as unidades temáticas, as competências, as habilidades, o objeto de conhecimento, tá? Que é detalhado pelo conhecimento conforme a definição abaixo. Pode voltar. Na unidade temática também vai ter o arranjo dos objetos do conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequado, né, às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Pode passar. Nas competências vão estar definidas a mobilização do conhecimentos e conceitos e procedimentos. Nas habilidades vai estar as práticas cognitivas e socioemocional. As atitudes e valores para resolver uma demanda complexa da vida. Pode passar. Da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, este aluno vai estar preparado. Este aluno ele não vai estar um aluno fragmentado por disciplina. Habilidade. Expressam-se as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas conforme o código alfanumérico, obedecendo a uma determinada estrutura, que está aí um exemplo, EF06, HI14. O que é isso, professora? Modificou? Sim, agora vai ser códigos. Quando eu falo em EF, é ensino fundamental. Quando eu digo 6, 06 é a etapa de ensino, 6º ano. E HI, o que é HI? É história, assim como vocês vão ver G, GL, vão ver LP e vai se trocando. E 14 seria a habilidade sequencial do número, tá? Pode passar. O objeto de conhecimento são as aprendizagens essenciais que vão estar sendo apresentadas por um processo crescente, que como eu coloquei, progressivo, na sofisticação da complexidade no desenvolvimento deste aluno. Então, o aluno ele vai sair do mais simples ao mais complexo. Então, agora vai ter uma aprendizagem crescente, do 1º ao 5º ano até o 9º ano. E é entendido, sim, com esse detalhamento do objeto de conhecimento, o conteúdo em si, que antes você colocava no planejamento como somente o conteúdo, agora vai estar como conceito ou processos. Esse vai ser o entendimento do detalhamento do objeto de conhecimento. Pode passar. Detalhamentos, não, falta só mais uma. Já? Fechou? Então, fechou nesse momento. A gente retoma na parte da interatividade. Eu passo a minha colega Cláudia e deixo somente um pensamento a vocês. A reforma do pensamento significa a reforma de educação, Edgar Morin. Então, a gente tem que ter mudanças, sim, e significativas. Vamos lá, professora Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade à apresentação das colegas, né? A professora Sônia, né, trouxe a estrutura do documento para vocês conhecerem, né, um resumo, a síntese, né, de cada etapa desse documento, que é o referencial curricular amazonense, que é o nosso documento, a nossa cara, a nossa identidade. E eu vou apresentar para vocês agora, nesse momento, dando continuidade, as premissas da elaboração do referencial curricular amazonense. Quais são elas? A elaboração de um quadro teórico alinhado aos objetivos da BNCC. É tudo isso que a professora Sônia já falou, né? As temáticas ligadas à nossa região,
a regionalização, as questões também das políticas públicas, né, enquanto educação inclusiva, educação do campo, educação especial, a formação de professores, tudo isso traz no início do documento, tá bom? Temos na sequência também, como premissa, o detalhamento dos objetos de conhecimento da rede estadual do Amazonas, que eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês alguns detalhes desse momento dos objetos do conhecimento, que é o diferencial que o RCA traz para o nosso estado. E, na sequência, a mobilidade de habilidades de uma unidade temática para outra área de conhecimento. Ou seja, uma habilidade pode ser trabalhada na área de linguagem, como também pode ser trabalhada na área da matemática, dialogando com a área das ciências da natureza. Então, vocês vão ver essa articulação, essa mobilidade das unidades temáticas. Temos também como premissa a criação de novas habilidades. E aí nós trazemos o exemplo, né, para vocês, que aí fala de educação do ensino fundamental, né, do 6º, 7º ano, na sequência 3, e quando aparece a sigla AM, é referente ao nosso estado, é o que foi acrescido, né? Dentro do texto que a base trazia, o RCA acresce alguns detalhes relacionados à nossa região. Então, toda vez que vocês verem essa sigla AM no final, foi criação do nosso estado, tá bom? Temos também, dentro do detalhamento, destaque para abordagens interdisciplinares no currículo, tá? No RCA, o alinhamento dos conteúdos aos componentes curriculares e a inserção da ênfase na regionalidade ou nas especificidades do currículo do Amazonas, e também o respeito à diversidade regional. Então, são essas as premissas, né, o diferencial que o documento vem trazendo dentro do nosso contexto amazônico. E agora eu vou trazer para vocês como é que ela está dividida, as áreas de conhecimento que não modificou muito, vocês já conhecem, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro da linguagem, vários componentes curriculares compõem essa grande área, né, tão importante, que a professora Lucimar falou tão bem, dentro das 10 competências que a base traz. A linguagem é muito forte, né? Então precisamos ficar atentos a este documento, a leitura, né, dentro do componente da língua portuguesa, da proposta do componente de arte, de educação física, língua inglesa e língua espanhola. A matemática ela vem como uma área única, né, pela especificidade que ela traz, a complexidade. As ciências da natureza, no ensino fundamental, nós temos apenas as ciências naturais. As ciências humanas traz a geografia e a história, e o ensino religioso, que é o diferencial do ensino fundamental para o ensino médio, que já não vamos ter essa área, né, de conhecimento, ok? E agora, para detalhar um pouquinho mais na fala da professora Sônia, o código alfanumérico que nós vamos nos apropriar, né, dessa linguagem que o RCA traz, né, dentro dos códigos das habilidades. Então, nós vamos mostrar para vocês que o significado, temos aí o EF, que significa o ensino fundamental, que é a etapa do ensino, né? Temos o 6 e o 7, significa o ano, a série, o 6º ano, 7º ano. Quando vem só o 6, é só referente ao 6º ano. Então, como essas habilidades elas podem se mobilizar de uma série para outra, aí ela tanto pode ser utilizada no 6º aninho quanto no 7º. Tá? Do ensino fundamental, do componente de educação física. E seria a primeira habilidade na posição numérica sequencial. Então, esse é o código alfanumérico que vocês vão encontrar, né, e vocês vão trabalhar muito com ele. No próximo, nós vamos observar aí, né, o detalhamento do diferencial no documento do referencial curricular amazonense, que traz a sigla AM no final, né, que são habilidades criadas por todas essas mãos, teóricos, né, especialistas que participaram e trouxeram um diferencial para dentro da nossa região, nosso estado, pela necessidade de contemplar, né, a nossa regionalização, né, a nossa identidade dentro deste documento,
que norteará todas as ações, a organização do trabalho, o planejamento, a formação de professores, tá? Então, esse exemplo aí que vocês estão vendo é para identificar o nível, a fase, o componente e a sequência da habilidade, tá ok? E nós vamos trazer para vocês, na próxima cartela, nós vamos observar que nós precisamos detalhar um pouquinho mais esse documento. Como que nós vamos detalhá-lo? Escolhemos aqui a língua portuguesa, né? Essa área de conhecimento, né, dentro da linguagem, desse componente, traz unidades temáticas do 6º ao 9º ano que fala em campos de atuação, né? Então, ele trabalha esses 5 campos: o campo de atuação na vida pública, o campo de atuação jornalístico midiático, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo artístico-literário, todos os campos da área de atuação. Então, os conteúdos, os objetos do conhecimento, eles vão estar organizados dentro desses campos, que, se vocês forem ler depois com calma, vocês vão observar que eles abarcam, né, toda a questão das 10 competências que a base propõe, né? A questão da linguagem, das práticas sociais. E agora eu quero convidá-los, né, para a gente já quase encerrando esse momento, a assistir um pequeno vídeo, ouvir essa música, refletir um pouquinho na letra da música, para que a gente possa, daqui a pouquinho, interagir, trazer as discussões, as contribuições e a participação de vocês. Vamos lá? Bandeira é coisa comum, em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o bandeira ensina, como é bela a união. A lição que o bandeira ensina, como é bela a união. Observamos na música, né, vocês devem conhecer muito bem essa música do Raízes Caboclas, ela traz uma reflexão para que nós possamos pensar nossa prática, o quão é importante a dimensão da interdisciplinaridade, do contexto social amazônico. Então, olha só, observem na cartela seguinte, que nós vamos observar aqui, olha, ênfase ao contexto social amazônico que o RCA traz dentro do detalhamento do objeto, a questão da regionalização. Temos também uma outra dimensão, que é a interdisciplinaridade. E temos também a transdisciplinaridade. Vejam só, 3 palavrinhas já conhecidas de todos os professores. E agora nós vamos observar, dentro dessas três dimensões, dentro da nossa realidade amazônica, o que o documento propõe. Vamos lá no próxima cartela, nós temos aqui o print do documento, né, que mostra para vocês como ele está organizado, né? Foi falado da estrutura, aqui já é o documento mostrando a questão dos conteúdos, e aqui a gente tem as práticas de linguagem, as competências, as habilidades, os objetos do conhecimento e o detalhamento do objeto. Só para que vocês possam observar, aqui na setinha, nós temos aqui, ó, trabalhando a textualização de textos argumentativos e apreciativos. Vejam o que diz aqui no detalhamento. Produção de gêneros argumentativos e apreciativos do campo jornalístico midiático, respeitando o contexto social amazônico de produção. Vejam só, não é? E então, todo o documento vocês vão estar lendo, percorrendo, vai ter também a questão da interdisciplinaridade. Vejam essa parte que fala aqui: gêneros a serem trabalhados, resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados, produções culturais, dialogando com os componentes arte, educação física, língua estrangeira e outros gêneros da própria cultura, né? Seja do município, seja do estado, mas que seja valorizado a identidade amazônica. No próximo documento, na sequência, nós vamos observar também, dentro da habilidade EF 69 LP 13, a questão da participação em discussões. Aqui você já vai estar trabalhando, dentro da língua portuguesa, a questão da oralidade, né? E aqui também nós vamos observar, ó, formas particulares e registro de informações da fala amazônica. Então, sempre está se trazendo essa questão
da identidade amazônica dentro do RCA, ok? E aqui, falando em construção e composicional, nós temos gêneros textuais jornalísticos narrativos, argumentativos e publicitários, composição e elementos constituintes de gêneros, temas de interesse pessoal, temas de interesse amazônico ou global. Ou seja, o RCA ele vai estar trazendo essas questões da regionalização. Temos mais alguma cartela que fala sobre o documento? Pode passar. Temos mais uma habilidade, aqui a habilidade 20, que fala, já vai trazendo a prática de linguagem de leitura. Questão do objeto do conhecimento, curadoria de informação. Nessa também nós temos aqui, ó, há ainda oportunidade para o trabalho interdisciplinar. Então, o tempo inteiro, o documento vem apontando, né, enfatizando a importância da interdisciplinaridade. No próximo, nós podemos também perceber, já trazendo um outro componente curricular de linguagem, que é educação física, né, trabalhando com as questões das brincadeiras e jogos. Também temos aqui algumas habilidades que vão estar sendo mobilizadas e trabalhadas, a questão também transdisciplinar e interdisciplinar. Vejam só, há aqui oportunidade de trabalho interdisciplinar com habilidades EF 69 LP 6, LP 11 e LP 12 da língua portuguesa, no que se refere a experimentações, observação, produção e crítica de jogos eletrônicos. Então, vejam que a língua portuguesa vai estar dando suporte ao componente de educação física. Então, há esse diálogo, né, essa conversa entre os componentes que precisa ser feito. No próximo, nós vamos trazer de volta para vocês a canção, a poesia, né, do Raízes Caboclas, que fala assim, ó: paneiro é coisa comum, em todo barraco tem, não custa muito dinheiro, nem custa fazer também, mas quero levar comigo para sempre no coração a lição que o paneiro ensina, como é bela a união. As talas que viram adubo, nas matas sem serventia, mas agora de mãos dadas, todos têm força e valia, mas quero guardar comigo para sempre no coração a lição que o paneiro ensina, como é bela a união. Então, professores, de volta, estamos aqui com as indumentárias regionalizadas da nossa região, representando o nosso boi garantido, caprichoso, já em clima de carnaval, mas também falando dessas riquezas que a nossa região tem, que são tão maravilhosas. E nesse sentido, né, nessa temática, né, da regionalização, da interdisciplinaridade, né, da transversalidade, é que nós vamos deixar questões para nós fazermos agora uma roda de conversa. Vamos lá, meninas? Vamos lá para a questão. Como contribuir com as aprendizagens dos estudantes do ensino com mediação tecnológica? Como promover aprendizagens significativas em consonância com as diretrizes do RCA? Então, nós vamos deixar vocês com 3 minutinhos para vocês trazerem para a gente as contribuições. Até a volta. Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada
mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força e a história nos caminhos desse rio. Muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Então, bem-vindos de volta. Nós temos aqui duas questões que nós deixamos para o debate, mas temos uma participação também no chat. Vamos ver quem está fazendo a pergunta para a gente também. Marcos Praiano diz o seguinte: boa tarde. Em relação ao pensamento científico, gostaria de saber se podemos realizar estudos e investigações sobre o desempenho e inovações que podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do tecnológico para a confecção de artigos científicos. E aí, professora? Olá, professores. Sejam bem-vindos nesse retorno do intervalo. Viram a nossa questão aí na tela? Bem instigante, né, essa questão?
o propósito dessa questão aí que nós deixamos para a interatividade é realmente pensar, né, refletir sobre o referencial curricular amazonense, interligando com as questões do cotidiano que acontecem na nossa sala de aula. Que desafios são esses que a nossa sala de aula ela nos impõe, né, que nós precisamos dar conta deles todos os dias, né, para assegurar a aprendizagem significativa dos nossos alunos, e de que maneira o referencial curricular amazonense pode contribuir com isso. Então, eu espero que vocês voltem a discutir com a gente a temática proposta aí para a nossa interatividade, para o nosso debate, nossa roda de conversa. Mas, respondendo à questão do chat que chegou agora, talvez pelo aplicativo Humano, que também, né, tem muita gente aí que está participando da jornada pedagógica, acompanhando as atividades, eu gostaria de responder, não de uma maneira fechada, né? A construção do conhecimento é um processo dialético, está sempre em aberto, está sempre em mudança, e dentro da educação é feito por muitas mãos, muitas parcerias, muitos pensamentos, né? A educação nacional ela é permeada de teorias, procedimentos, concepções, né? E esse surgimento de todas essas teorias, algumas bem inovadoras agora, é realmente fruto de muita pesquisa, de muita leitura, de muitos estudos realizados pelos educadores. Então, vem cada um, né, traz sua bagagem e contribui para um resultado de um projeto, de uma atividade. O próprio referencial curricular amazonense foi construído por muitas mãos. Foram vários profissionais, especialistas de várias áreas de conhecimento que trouxeram ali, né, para os GTs de trabalho a sua bagagem, né, para contribuir com a construção desse referencial. Então, a nossa sala de aula, ela é o nosso laboratório. Realmente é nosso campo de conhecimento, de produção de práticas, de produção de teorias, né, de contraste dessas práticas com essas teorias para a produção de novos conhecimentos e para criarmos proposituras, né, sugestões de atividades. A própria Secretaria de Educação tem feito alguns seminários de práticas inovadoras de projetos desenvolvidos nas escolas, e muitos professores publicam esses resultados em eventos científicos nacionais, internacionais, né, nas universidades aqui locais. Então, compreendendo a sala de aula como esse grande laboratório, faz parte da ação educativa, ou seja, está inerente à prática pedagógica do professor produzir conhecimentos, né? Pesquisar, escrever, publicar e contribuir, né, com a ciência de modo geral. Então, essa sua inquietação aí é muito interessante porque nos faz também refletir sobre essa nossa competência enquanto educadores, né, de produtores do conhecimento. E nós também temos essa responsabilidade, né, de produzir conhecimento em torno do ensino com mediação tecnológica. Inclusive, muitas pesquisas já foram realizadas por vários profissionais do estado do Amazonas com relação às metodologias, aos procedimentos, à organização curricular, às tecnologias do centro de mídias, né? Profissionais daqui, que trabalham aqui internamente, e outros que trabalham na rede, em algumas escolas, que vêm para cá, fazem parceria, usam esse espaço aqui como laboratório de pesquisa. Então, todas essas iniciativas nessa área são muito bem-vindas, viu, professor? Comece a pesquisar e vocês terão todo o nosso apoio. Até porque, né, professora, é uma forma de divulgar o nosso trabalho, o trabalho de vocês aí na ponta, né, que o mundo precisa conhecer, né? Nós temos vários prêmios que o Centro de Mídia ganha praticamente todos os anos, mas precisamos também dar uma evidência maior às práticas educativas, educacionais, aos nossos projetos inovadores, e para isso a gente precisa estar se desafiando, né? Sempre procurando estudar, ler, produzir, né, material e estarmos aí contribuindo para o mundo científico. É isso que também a base nos pede, numa das suas competências, não é isso? Então, nós ficamos felizes com a sua pergunta, a sua inquietação, e já sentimos que o senhor será um dos nossos pesquisadores aqui futuramente. Então, agora nós queremos chamar uma comunidade que vai responder, vai contribuir, né, através do chat, com a questão, as duas questões que nós deixamos
para a interatividade. Vamos lá? Professora Sônia, você pode ler para a gente? Sim. Vamos lá. Inserindo a cultura da comunidade na vivência do homem do campo e as suas peculiaridades. Presidente Figueiredo, 47. Vamos lá? O que é peculiar a essa cultura, professor? Pode voltar. Professora Cláudia, comenta. Só lembrando que a pergunta é como, né, você, professor, pode contribuir com as aprendizagens dos estudantes do ensino com mediação tecnológica, promovendo aprendizagens significativas. Então, ele traz aí em consonância com o RCA. E aí ela traz, né, os professores a resposta aqui, trazendo as suas contribuições da sua cultura, né? Presidente Figueiredo é um município de uma riqueza espetacular, né? Tem um trabalho maravilhoso na área do turismo, mas também é preciso refletir se estamos, né, nós na educação estamos em sintonia com todo esse trabalho, contribuindo também para a questão da reflexão, da questão ambiental do município, cultural, né? E levar uma força muito maior através da educação, envolvendo os nossos jovens, as nossas crianças, né? E os nossos também adultos, né? Da educação de jovens e adultos, nessa pesquisa, também divulgando a cultura de vocês aí do município. Isso é muito importante. Então, agradecemos a participação do presidente Figueiredo e aguardamos, se tiver mais alguém para fazer, para dar a sua contribuição ou fazer uma pergunta. Quer comentar essa questão lá, Sônia? Deixa eu ver a voz. Pergunta do chat. Posso ler? Eu passo para a professora Sônia para ler, Tá. para responder. Eu leio e eu passo para você responder. Tudo bem, vamos lá então. Se o objetivo é trazer os conteúdos para a nossa região, podemos propor para os alunos trabalho de pesquisas referentes a temas da nossa região? Professora Sônia. Tá. Manaquiri 32. Oh, que prazer. Claro que sim, professor. É bem-vindo. Neste momento que é de implementação, a gente já está colocando a referência curricular amazonense, nada mais é do que trabalhar cada município, cada localidade, o teu fazer, porque muitas vezes estava muito distanciado. Tanto que o RCA, ele, no seu introdutório, ele já coloca que vai existir, sim, professores pesquisadores. Se eu estou trabalhando, no caso seria do município, você vai estar trazendo a pesquisa para a gente, nesse caso, como você é o nosso professor aí, é as nossas mãos, nossos pés, pode trazer dentro de uma área de conteúdo que os professores vão estar propondo a partir deste ano também pesquisa, nas aulas assíncronas. E aí você vai estar trazendo também o teu fazer, o que trabalha essa parte da localidade de Barcelos, de Manacapuru, e vai ser enriquecedor, porque vai ser um material físico de vocês e um material inovador também para o Centro de Mídias, porque é um feedback. No momento em que vocês estão construindo, a gente também aqui está trazendo inovações, porque é o fazer de um livro, ou de um caderno, ou de uma experiência de laboratório de cada localidade da nossa região. Fique à vontade, professor. Agora, neste momento, nós estamos, sim, a educação ela vai estar transformando não somente o professor do fazer dele de sala de aula, mas de um professor pesquisador. Tá? Mais perguntas? Obrigada, professores. Que já participaram, estamos aguardando mais questões. Quer que eu leia, professora Cláudia? Acredito que uma aprendizagem significativa parte da realidade dos educandos. Olha, Selimara, FB está respondendo à questão da interatividade. Acredito que uma aprendizagem significativa parte da realidade dos educandos, valorizando suas experiências e raízes. Daí a importância do RCA, pois sabemos o quanto existe diferentes realidades no nosso estado. É verdade, o Amazonas é um estado, o Brasil é um país multicultural, né? E o Amazonas é multifacetado.
São muitas culturas, professora A Cláudia. dimensão do Amazonas é imenso, né? É incrível. Caberia a Europa toda dentro do estado do Amazonas. E nós sabemos, né? Conhecemos o potencial que é, né, esse estado, a riqueza que vocês trazem, né? Nós que já fizemos vários trabalhos no interior, nós já podemos conhecer de perto, né? E vocês têm que potencializar. E isso só pode ser possível através do planejamento coletivo, interdisciplinar, pensando junto, né? Tanto no diálogo do professor daqui, da ministrante do estúdio, quanto do professor presencial, que está aí próximo dos alunos. Fazer concretizar todas, né, todas as metas, os objetivos educacionais que forem propostos durante todo este ano, né? Não é só um ano que a gente coloca as metas todas a se cumprirem. Exige muito mais tempo de preparação, né? Porque nós conhecemos que vocês têm potencial, reconhecemos isso, mas é preciso que a gente também abra esse espaço para que vocês possam também se colocar, se posicionar, expor. Mas o mais importante, se vocês não tiverem esse espaço aqui na TV, né, na interatividade, mas que esse momento, esse movimento aconteça aí, na comunidade de vocês, que vocês convidem a sociedade para participar dessa construção também. Esse momento é o mais importante dessa manifestação cultural que é de vocês, que é própria de vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação. Temos mais alguma pergunta? Professor Marcos Praiano, novamente, pode colocar um pouquinho maior, quem consegue ler? Então, Marcos diz o seguinte: podemos adaptar o âmbito da mediação tecnológica ao cotidiano do aluno. Está respondendo, né? Analisar o perfil e características da turma, verificar as diferentes estratégias de ensino para tal. Isso aí, professor. Exatamente, professor. Exatamente. Essa questão da adaptação curricular, ela acontece no cotidiano dentro da escola, né? Mas eu gostaria de enfatizar que nós passaremos por uma fase também de adaptação curricular aqui no CEMEAM, né? Nós recebemos do Conselho Estadual de Educação do Amazonas o referencial curricular amazonense. Nós estamos nessa fase de estudo desse referencial, inclusive agora estamos realizando esse estudo com vocês, né? Estamos nos apropriando do documento, já vimos hoje, durante a jornada pedagógica, como esse documento está estruturado, de que maneira esse documento valorizou as 10 competências propostas pela BNCC, de que maneira esse documento fez a interlocução da BNCC e a adaptação da BNCC para um currículo, para uma referência curricular amazonense, né? E aí depois vamos passar para uma outra etapa, que é pensar como nós vamos adaptar o projeto pedagógico curricular do Centro de Mídias ao referencial curricular amazonense. Então, nós estamos nessa fase de leitura e discussão do documento, junto com vocês, professores presenciais, junto com nossos professores ministrantes, a equipe de pedagogos, né? Estamos nessa fase de estudo. E, em seguida, nós vamos passar para uma etapa de adaptação curricular, quer dizer, de revisão do nosso projeto pedagógico curricular. Vamos submeter o nosso projeto pedagógico ao Conselho Estadual de Educação. Quando for aprovado, nós vamos fazer a adaptação das nossas propostas curriculares, que serão por níveis de ensino e modalidade. Nós temos uma proposta curricular para o ensino fundamental e para o EJA do ensino fundamental, para o ensino médio, para o EJA do ensino médio. Então, é necessário que nós façamos a revisão, né, dessas propostas, a adaptação ao referencial curricular. E, em seguida, essas mudanças também passarão para o plano de aula dos nossos professores e chegarão ao PA que vocês têm aí, recebem aí na escola, com as diretrizes didáticas de como desenvolver a aula aí localmente, né? Essa aula aqui é transmitida, mas ela tem uma dimensão muito importante que acontece dentro da sala de aula com a mediação pedagógica de vocês, né, que são os professores presenciais. Então, nessa hora dessa mediação pedagógica dentro da sala de aula, vai ser necessário também fazer as adaptações curriculares às distintas realidades que temos também em cada município, em cada comunidade que nós atendemos com o nosso projeto pedagógico do Centro de Mídias. Por quê?
O nosso país é multifacetado e multicultural. O nosso estado, mais ainda. Nós temos a maior população indígena do Brasil dentro do estado do Amazonas. Nós temos 28 línguas indígenas diferentes faladas. Nós temos vários povos, eu não sei quantificar agora, aqui dentro do nosso estado, inclusive povos isolados dentro da Amazônia Legal, que ainda estão sendo descobertos, né? Ramificações de povos que viviam numa região e parte deles estão em outra, né? E todos esses povos, eles estão sendo atendidos por esse modelo, quando eles não estão sendo atendidos pela escola indígena própria, como a legislação determina. Quer dizer, o Centro de Mídias é uma alternativa, né, para quem quer estudar a partir desse modelo pedagógico. E é lógico que essa diversidade que busca a escola, ela precisa ser acolhida pela escola, porque todos os estudantes têm direito à educação. E ninguém pode dizer não para ninguém. E uma vez que nós incluímos todos dentro da escola, a nossa responsabilidade é adaptar o currículo a essas diferentes necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. E isso aí passa por uma mediação cultural. É preciso abraçar a diversidade, respeitar a diversidade, acolher a diversidade e trazer essa diversidade para o currículo. Ou seja, a oralidade, os mitos, as lendas, as músicas regionais, as diferentes práticas culturais, os diferentes saberes, né? Eles todos vêm para a escola, mesmo que a escola não olhe, não perceba. E eles já são currículo, é um potencial a mais para o currículo que nós não podemos ignorar. Então, esse é o desafio de um referencial curricular amazonense. E é o nosso desafio colocar isso tudo em prática dentro das nossas escolas. Então, todas as iniciativas de todos os professores, elas são importantes nesse momento, né? É cada um fazer a sua parte na tessitura do paneiro, né? Para a gente poder chegar aos nossos objetivos. Nós temos mais perguntas? Ok. Podemos passar para as considerações finais? Professora Sônia. Então, foi um grande prazer essa tarde estar com vocês, repassando mais um conhecimento, porque é uma jornada pedagógica em que cada um foi falando um pouquinho do que vai acontecer nesse decorrer do processo de 2020. E fiquem, né, sempre antenado às coisas novas, porque no momento nós vamos estar sempre trazendo o que é novo. Esse é o momento em que vocês vão estar sendo preparados para essa referência curricular amazonense, quando eu falo de um processo que também está em tramitação, quando for a partir de março, como a professora Lucimar até colocou. E aí a gente vai no decorrer tendo as nossas reuniões, e cada reunião a gente vai estar passando a nossa mobilização também daqui do Centro de Mídia. Espero que nós temos 27 e 28 já o final dessa jornada. No dia 2, conto com todos, com muita felicidade, com muita harmonia, porque é com um pensamento positivo, é você que está aí, professor, cada vez mais se debruce as leituras, porque são essas leituras que também vai fazer este chão da escola, quando eu falo com a aprendizagem do aluno, ser mais significativa. Com o teu otimismo, com o teu pensamento de felicidade, porque é desde o momento da entrada deste aluno. Ele já precisa saber que você está acolhendo. E o acolhimento é a melhor coisa deste mundo. É trazer a harmonia do sentimento do amor. Então, fiquem com Deus e a partir do dia 27 com os nossos colegas que ainda vão estar participando desta jornada. Um abraço no coração. Senhora Cláudia, as considerações. Eu também gostaria de agradecer, né, a participação de todos, agradecer aqui a parceria das colegas nessa construção, que foi um desafio primeiramente para nós, né, apresentarmos esse documento tão denso, com tantas páginas, tantas laudas, né, de uma forma didática. Espero que vocês tenham compreendido a estrutura, que vocês tenham entendido os objetivos e que vocês sintam a vontade de se aprofundar, ler mais, né, se apropriar desse documento que é nosso, né,
e que espero que nós tenhamos contribuído para que isso aconteça de fato nas nossas práticas, né, educacionais durante todo esse ano de 2020 e na nossa vida mesmo como profissional, como educador, né, que somos. Então, sucesso, tá? Muito obrigada pela atenção de todas. Eu passo para a professora Lucimar. Ok, obrigada, professora Cláudia, professora Sônia. Quero parabenizar aqui a nossa equipe da técnica, que tem nos dado suporte durante essas 3 semanas da jornada pedagógica. Foram muitas atividades. Nós teremos ainda mais 2 dias após o carnaval, com atividades que ainda estão planejadas, não percam nada. E aproveitem cada momento. E lembrem-se que tudo é feito com carinho, com o compromisso de levar para vocês a atualização de temas educacionais emergentes, de colocar algumas questões para reflexão. Nós não temos respostas para tudo. A nossa meta mesmo é provocar esse sentido da corresponsabilidade dentro do processo educacional e ressaltar a importância de todos dentro desse processo, né? O referencial curricular amazonense está em construção, a parte operacional, a implementação dos projetos pedagógicos das escolas. Nesse momento, é importante a gente valorizar o diálogo, saber que todas as vozes são significativas e que todos devem colaborar, devem sugerir, devem participar da construção dos projetos pedagógicos das escolas. Nós iremos abrir também um canal de comunicação aqui no CEMEAM, direcionado para o RCA, para a gente ouvir também sugestões dos professores no processo de adaptação e revisão do nosso projeto pedagógico curricular do ensino com mediação tecnológica. Durante a jornada, nós temos divulgado já alguns canais de comunicação, né? E-mails. Entrem em contato conosco, mandem perguntas, que nós estaremos aqui à disposição para também contribuir com essas reflexões, com esse debate, tá bom? Agradecemos a todos e bom carnaval para vocês e até semana que vem. Tchau.